Tudo se inicia quando Jerônimo chamou Lázaro para uma conversa privada, claramente incomodado. Com um tom de culpa, Jerônimo revelou que precisava dizer algo que o deixava muito desconfortável. Ele explicou que Lázaro não poderia se casar com Carina, pois ela não era viúva. Lázaro, confuso, pediu explicações, e Jerônimo revelou, com pesar, que o Dr. Álvaro estava vivo. A notícia caiu como um raio sobre Lázaro. Incrédulo, Lázaro perguntou o que exatamente Jerônimo estava dizendo. Com um semblante pesado, Jerônimo explicou que Álvaro havia sido atacado na prisão por ordem de Augusto e entrado em coma. Na época, as chances de sobrevivência eram mínimas, e o médico decidiu declará-lo como morto para protegê-lo. Lázaro ficou atônito e desesperado. Sentindo-se traído, ele perguntou se Jerônimo sabia de tudo isso desde o início e não havia contado nada. Jerônimo, sem palavras, evitou encarar o amigo. Enquanto isso, Carina saía da igreja com um sorriso suave no rosto. Caminhando devagar, ela murmurava para si mesma o quanto desejava se casar e construir uma família ao lado de Lázaro. De volta à Fazenda Bonita, Jerônimo contou que soube do despertar de Álvaro ao retornar da capital. Ele afirmou que não podia continuar em silêncio, pois Lázaro precisava tomar uma decisão. Lázaro, desolado, perguntou como seria possível abrir mão do amor da mulher que ele amou por toda a vida. Jerônimo sugeriu que Carina deveria saber a verdade, mas Lázaro, revoltado, recusou-se a contar. Ele temia que isso destruísse o mundo de Carina. Determinado, ele garantiu que renunciaria a ela somente se tivesse a certeza de que Álvaro nunca mais voltaria para buscá-la. Ao mesmo tempo, na propriedade de Augusto, o fazendeiro gritava com seus funcionários e com Ezequiel. Augusto estava furioso porque um de seus sarmentos fora atingido por uma praga. O empregado explicou que fez tudo o que podia, mas não conseguiu evitar o problema. Ezequiel tentou apaziguar a situação, sugerindo alternativas. Augusto, ainda irritado, disse que pensaria no caso, mas que talvez usasse Ezequiel para conseguir um novo sarmento. Em seguida, deixou o local abruptamente. Enquanto isso, alguns vizinhos chegaram à fazenda levando Alzira desmaiada, pedindo ajuda a Carlos. Sem perder tempo, Carlos pediu que colocassem Alzira em sua caminhonete. Ele precisava levá-la ao consultório da doutora Marina. Com preocupação evidente, pediu também que um de seus funcionários fosse até a Cruz de Amor para avisar o marido dela sobre o ocorrido. Na Fazenda Bonita, Jerônimo tentou convencer Lázaro a seguir sua vida com Carina, mas Lázaro estava firme em sua decisão. Ele temia que, se Carina descobrisse que ele sabia sobre Álvaro e ainda assim seguiu com o relacionamento, ela nunca o perdoaria. Ele exigiu que Álvaro nunca mais se aproximasse de Carina. Caso contrário, Lázaro ameaçou ir à polícia e denunciá-lo por estar vivendo sob uma identidade falsa. Enquanto isso, Hermínia comentou com Matilde que Alzira havia desmaiado nos vinhedos e que Carlos a levará para ser examinada por Marina. Nesse momento, Lázaro passou apressado, ignorando o chamado de Matilde. Hermínia, intrigada, perguntou o que poderia ter acontecido com ele. Pouco depois, Jerônimo entrou na sala, e Matilde contou sobre o desmaio de Alzira, temendo que algo pudesse ter acontecido com o bebê dela. Na empresa, Renata entrou na sala de Gonçalo, que perguntou sobre sua ida ao banco. Ela respondeu que tudo correu bem e que Luciana havia dito que Jerônimo não cobrara juros pelo empréstimo.
Gonçalo ficou surpreso, afirmando que não podia acreditar. Renata confirmou, visivelmente abalada, e disse que estava conhecendo um lado de Jerônimo que nunca havia visto antes. Ela mencionou que só conhecera seu lado cruel e vingativo e que não sabia como lidar com isso. Gonçalo sugeriu que talvez fosse uma nova oportunidade para ambos, mas Renata negou. Ela desabafou que, apesar de ter vivido momentos ruins com Jerônimo, algo sempre acontecia para impedi-la de esquecê-lo. Gonçalo aconselhou que ela parasse de buscar notícias sobre ele, mas Renata admitiu que não conseguia. Ela começou a chorar, e Gonçalo tentou consolá-la. Na mansão, Roberta recebeu o advogado de Matias, que trouxe a documentação oficializando o divórcio. Indignada, Roberta argumentou que isso não poderia acontecer, pois havia um contrato pré-nupcial. O advogado explicou que o contrato tinha cláusulas que exigiam a presença de filhos para sua validade. Como ela não teve e não poderia ter filhos com Matias, o contrato foi anulado. Furiosa, Roberta rasgou os documentos e expulsou o advogado de sua casa. Enquanto isso, Regina estacionava seu carro de forma atrapalhada no estacionamento. Ela pediu para os seguranças estacionarem para ela, justificando que não demoraria. Quando os homens perguntaram para onde ela iria, Regina disfarçou e saiu rapidamente. Ela atravessou o estacionamento, entrou em um táxi e foi embora, deixando os seguranças intrigados. Enquanto isso, Honório e Adriana chegaram em casa acompanhados de Constanza. Sentaram-se na sala, e Adriana prontamente se dispôs a preparar a comida para Constanza. Enquanto organizava as coisas, Constanza parecia inquieta, tentando comunicar algo. Adriana percebeu e disse que ela não precisava se esforçar tanto, pois as terapias a ajudariam a se expressar melhor. Honório reforçou as palavras da filha, pedindo que Constanza se poupasse por enquanto. No consultório, Marina explicou para Alzira que receitaria um medicamento para fortalecer o bebê. Confusa, Alzira perguntou o motivo, e Marina revelou que as contrações recentes eram muito perigosas e poderiam causar a perda do bebê. A médica insistiu na necessidade de repouso absoluto, mas Alzira protestou, dizendo que precisava trabalhar. Marina garantiu que Jerônimo compreenderia a situação e daria o suporte necessário. Enquanto isso, Lázaro chorava silenciosamente pela impossibilidade de viver seu amor com Carina. Matilde, preocupada, foi atrás do irmão para saber o que havia acontecido. Lázaro tentou disfarçar, dizendo que não era nada, mas Matilde insistiu. Perdendo a paciência, ele gritou, deixando claro que queria ser deixado em paz, e saiu, deixando Matilde sozinha e confusa. Na Fazenda Bonita, Carina desabafava com Manuela sobre a conversa com o padre sobre seu casamento com Lázaro. Manuela não entendeu a interferência do padre, dizendo que o povoado não deveria se intrometer nas decisões deles. Carina ponderou que o padre poderia estar certo, mas Manuela afirmou que embora o sacerdote pudesse opinar, a decisão final caberia a ela e a Álvaro. Carina confessou sua impressão de que o padre estava escondendo algo, mas Manuela garantiu que um sacerdote não poderia mentir. Na cruz de amor, Augusto levou Ezequiel ao escritório e anunciou que aceitava sua proposta. Ele autorizou Ezequiel a buscar outro sarmento, e quando o capataz perguntou onde encontrá-lo, Augusto revelou que seria na Fazenda Bonita. Ezequiel, surpreso, confirmou se Augusto se referia ao sarmento das uvas de Rafael. Augusto assentiu e confiou a missão a Ezequiel. Nesse momento,
uma funcionária chegou informando que Alzira havia passado mal e que estavam chamando Ezequiel na Bonita. Augusto autorizou sua saída. No consultório, Marina alertou Jerônimo que Alzira precisaria de repouso prolongado, expressando preocupação com seu trabalho. Jerônimo prontamente afirmou que ela não perderia o emprego por isso. Num momento de carinho, os dois se beijaram, mas foram surpreendidos pela chegada do padre. Contrariado, ele presenciou a cena e ouviu quando Jerônimo perguntou se Marina aceitaria sua proposta. O padre exigiu saber do que se tratava, e Marina revelou que Jerônimo havia a convidado para morar na Fazenda Bonita. Irritado, o padre reprovou a ideia. Renata entrou na cozinha da casa de Honório e encontrou Adriana cozinhando. A Adriana comentou que estava tentando retribuir tudo o que Constanza fizera por ela. Em seguida, revelou que Matias havia lhe dado um ultimato, exigindo que escolhesse entre ele e César. Renata disse que já esperava por isso, mas Adriana confessou que a decisão era extremamente difícil. Renata, solidária, desabafou sobre o préstimo bancário, mencionando que Jerônimo não havia cobrado juros. Adriana ficou surpresa, e Renata confidenciou que havia tido um pesadelo com Jerônimo casando-se com Marina, deixando-a confusa sobre seus próprios sentimentos. Enquanto isso, Regina esperava por Josefina. Quando Josefina chegou, Regina exigiu saber onde estava sua filha. Josefina a tranquilizou, dizendo que primeiro queria contar como havia cuidado da garota durante todos esses anos. Mostrando uma foto, Josefina revelou algo chocante: Gonçalo estava envolvido na história. Regina ficou estupefata, e Josefina confirmou, revelando detalhes sobre sua identidade como Peppa e Josefina Monterrúbio. Rindo da ingenuidade de Regina, Josefina ordenou que ela se sentasse para ouvir a história completa. Josefina relembrou o dia em que atacou Regina com uma faca e explicou que após falhar em matá-la, tentou novamente no hospital. Como Regina sobreviveu, Josefina decidiu tirar dinheiro dela. Regina, abalada, disse que teria dado o dinheiro se Josefina tivesse pedido, mas Josefina revelou que queria ver o sofrimento dela. Ela contou que havia matado Roberto jogando-o contra uma vitrine e jurou arruinar a vida de Regina e sua filha. Regina chorava sem parar enquanto ouvia Josefina afirmar que havia prometido transformar a vida dela em um inferno. De volta ao consultório, o padre repreendeu Jerônimo e Marina por quererem morar juntos sem se casarem. Marina tentou explicar que os tempos haviam mudado, mas o padre insistiu que tal arranjo era inaceitável. Jerônimo disse que, apesar de não se casarem, estavam assumindo um compromisso formal, mas o padre permaneceu irredutível e saiu do consultório furioso. Jerônimo, preocupado, disse a Marina que não queria causar conflitos entre ela e o tio. Marina garantiu que estava segura de sua decisão, mas Jerônimo sugeriu que repensassem juntos a melhor maneira de seguir em frente. Josefina continuou sua confissão, revelando que um detetive havia descoberto sua verdadeira identidade. Ela disse que Antônio, decepcionado ao vê-la com Gonçalo, decidiu armar um plano para desmascará-la. Josefina explicou que foi nesse processo que a mãe de Regina descobriu a verdade e morreu de um ataque cardíaco ao confrontá-la. Regina chorava ao lembrar de sua mãe tentando avisá-la sobre a esposa de Gonçalo. Desesperada, Regina implorou para Josefina entregar sua filha, mas Josefina, cruel, afirmou que estava no controle da situação e se deleitava em ver Regina humilhada. Na empresa, Gonçalo tenta ligar para Regina, mas a chamada cai na caixa de mensagens.
Ele deixa um recado, perguntando onde ela está e comentando que Renata mencionou tê-la visto no banco. Ele pede que Regina entre em contato assim que puder. Enquanto isso, Adriana está sentada ao lado de Renata, lendo um livro sobre interpretação de sonhos. Ela explica que sonhar com a pessoa amada significa que essa pessoa precisa de ajuda, e que sonhar com um casamento pode indicar que a pessoa está em perigo. Renata, aflita, pega o telefone para ligar para Jerônimo, mas a chamada também cai na caixa de mensagens. Irritada, Renata desabafa que não sabe por que ainda tenta. Adriana, tentando aliviar o clima, sugere ler as cartas para obter respostas. Enquanto isso, Josefina confronta Regina, dizendo que nunca perdoará por ter se envolvido com Gonçalo. Regina rebate, afirmando que ela e Gonçalo se apaixonaram de forma genuína, ao contrário do que aconteceu entre Josefina e Roberto. Furiosa, Josefina ameaça Regina, dizendo que, se ela contar algo, acabará como Constanza. Regina, chocada, pergunta se Josefina teve algo a ver com o estado de sua cunhada. Josefina confirma, dizendo que precisou silenciá-la quando ela descobriu demais. Regina exige que Josefina devolva sua filha, mas Josefina, com frieza, adverte que, se não cooperar, sua menina pagará o preço. Roberta, por sua vez, chega embriagada à empresa. Determinada a falar com Gonçalo, ela ignora a secretária, que tenta barrá-la. Com agressividade, Roberta afasta a funcionária e segue em direção ao escritório do pai. Enquanto isso, Josefina recolhe seu dinheiro e declara que fará contato novamente com Regina. No entanto, Regina a intercepta, tomando o dinheiro e dizendo que só o devolverá quando Josefina revelar qual das duas é sua verdadeira filha. Josefina, mantendo o controle, afirma que Regina não descobrirá nada até que ela decida. Em seguida, Josefina vai embora, deixando Regina desolada e chorando. Adriana, por outro lado, leva a comida para o quarto de Constanza. Honório assume a tarefa de alimentá-la, prometendo jantar com Adriana e Renata depois. Ele incentiva Constanza a comer tudo e tenta confortá-la, dizendo que compreende sua dificuldade em se expressar. Constanza faz esforços para dizer que Josefina é a culpada por tudo, mas Honório pede que ela não se esforce e garante que fará de tudo para entendê-la, acreditando que em breve ela melhorará. Regina relembra o momento em que viu a foto de Renata e Roberta no escritório de Gonçalo. A conexão emocional a faz perceber que sua filha verdadeira pode estar mais próxima do que imagina. Determinada, Regina decide que precisa descobrir qual das duas é sua filha, refletindo que nenhuma delas sabe que não é filha biológica de Josefina. Profundamente emocionada, ela promete a si mesma que desvendará a verdade. Se você quer saber o que vem por aí, inscreva-se no canal e deixe seu like.